milionário se emociona ao ouvir a mendiga cantar para a criança sem saber que é seu filho. Era uma manhã ensolarada. O sol brilhava intensamente, aquecendo o lindo parque da cidade. O milionário, Ricardo, passava apressado, seu pensamento preso em números, lucros e reuniões. Ele era um homem de sucesso, mas sua vida era um vazio. À medida que caminhava, o sino da igreja ao longe anunciou a hora. Mas foi então que uma melodia suave e antiga interrompeu seu turbilhão mental. Acanhada, mas cheia de alma, a voz de uma mulher flutuava no ar, como um canto de sereia, chamando a atenção e fazendo corações pulsarem. Intrigado, Ricardo seguiu o som até encontrar uma mendiga sentada em um banco, seus cabelos desgrenhados e roupas puídas mal, escondendo uma beleza que ainda brilhava. Ao lado dela, uma criança de cabelos cacheados ouvia, os olhos brilhando de admiração. O garoto batia palmas, sorrindo para a mulher como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. O coração de Ricardo, chamado por um sentimento que ele não experimentava há anos: esperança. Mas ele não sabia, ainda, que aquela criança era seu filho, Pedro, que tinha desaparecido após a separação dolorosa de sua ex-esposa, Ana. Ana cantava com emoção, cada verso uma declaração de amor e dor. Ela usava a música para aliviar o peso de sua vida nas ruas e do garoto ao seu lado, um ex-marido milionário que a abandonou e um rival que ameaçava seu pouco de paz. O toque de um violão, seu amigo entre os lixos da vida, fazia sua voz brilhar. Mas havia mais ali. Ela sabia que seu passado poderia retornar a qualquer momento. A sombra de Fernando, um antigo associador de Ricardo, estava se aproximando. Ele sempre havia desejado expor os segredos de Ricardo e agora tinha Ana em seu ponto de mira. Quando Ricardo se aproximou mais, o olhar da mendiga se cruzou com o dele e ele sentiu um nó na garganta. Era como se ela o reconhecesse imediatamente. A canção parou e a tensão pairou no ar. Ricardo puxou uma nota do bolso, decidido a ajudar, mas o impulso fazia seu coração acelerar. Ele estava dividido. A atração pela mulher que um dia amou misturava-se com as lembranças amargas da separação. As vozes ao redor se calaram. Todos no parque, conscientes da conexão implícita. O clima estava pesado, como se o mundo estivesse prestes a colidir. Ana olhou para o garoto e o abraçou, protegendo-o de um futuro desconhecido e cruel. Ricardo, prezado em suas emoções, viu ali um fragmento de sua felicidade perdida. Mas como ajudar sem revelar quem ele realmente era? Como contar que era o pai que havia se afastado? As coisas não eram simples. A vida dela estava em perigo, e seu coração queria fazer algo, e logo. E quando a tensão no ar se tornou insuportável, a criança olhou para Ricardo com os olhos brilhantes, desafiando o destino. O que ele faria? Ele revelaria sua verdadeira identidade? O que os segredos do passado trariam à tona? A vida de Pedro estaria em risco se Fernando descobrisse.
Cada batida de seu coração gritava que o tempo estava se esgotando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo ficou paralisado, o olhar fixo no menino com cabelos cacheados. O coração palpitava, um misto de amor e desespero. Como poderia ter perdido tanto tempo? Mas, de repente, um grito quebrou o silêncio. Mãe! A criança se lançou nos braços de Ana. Mas não era apenas um grito de amor. Havia algo mais. Algo perigoso. Fernando, o rival mencionado, emergiu do nada como uma sombra saída do passado. O que você está fazendo aqui, Ana? Sua voz era tão afiada quanto uma lâmina. Os olhos de Ricardo se estreitaram. Cada músculo em seu corpo se tensionou. O que estava acontecendo? Não era apenas uma ameaça. Havia um subtexto, uma tensão que falava de segredos enterrados e promessas quebradas. Ana se levantou, sempre entre o filho e Fernando. Eu só quero a paz, Fernando. Deixe-nos em paz. A mistura de medo e determinação na sua voz ecoou entre as árvores. Ricardo queria gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Paz! Você deveria saber que isso é impossível, seu filho. Ele hesitou, observando Ricardo, como se tentasse decifrar suas intenções. Você o tem afastado dele. Você sabe disso, não sabe? O ar ficou carregado. Imagens do passado começando a se desenhar na mente de Ricardo. O que ele não sabia? O menino olhou entre os dois, confuso, sem compreender a gravidade da situação. Quem é esse homem, mãe? O filho, seu filho. Ricardo quase se atirou a ele a fim de protegê-lo, mas hesitou. Afinal, quem era ele para alguém que não fez nada para estar presente? Fernando deu um passo à frente. Sinto muito por você, milionário, mas seu tempo acabou. Ana nunca deveria ter tentado me enganar. E você? Seus olhos fixaram-se em Ricardo. Despertou uma tempestade que não pode controlar. Ricardo estava prestes a retaliar, sua veia pulsando com raiva. Mas então, uma verdade devastadora cruzou por sua mente como um raio. Ele se lembrava, em flashes, de uma conversa com Ana, antes do tudo desmoronar. Os sussurros de segredos de algo que ficou escondido sob a dor da separação. O que você quer dizer com engano? Ricardo perguntou, sua voz fina e furiosa. Fernando riu, uma risada baixa, uma barbárie. A verdade, meu caro, até hoje você foi apenas um espectador. E agora, você vai pagar pelo que fez. Ele gesticulou como se estivesse abrindo um grande livro de revelações. O menino não é só seu, Ricardo.
Ele é meu também. E pior, você nunca soube. As palavras pairaram na atmosfera, pesadas como chumbo. Ricardo se sentiu tonto, quase desequilibrado. O que ele estava ouvindo? A realidade dele desmoronava em instantes. Ana, a mulher que ele sempre amou, tinha alimentado uma mentira tão profunda que ele não conseguia processar. Um nó se formou na sua garganta, enquanto a mente lutava para entender. Mãe, é verdade? Pedro olhou para Ana, seus olhos grandes e confusos. O mundo pareceria desabar ao redor dele. E enquanto Ana tentava encontrar as palavras, uma onda de sentimentos tomou conta de Ricardo. Dor, raiva, traição. Tudo mudara da noite para o dia. A conexão que ele pensou existir era uma ilusão? O que ele faria agora? O tempo parecia parar. O parque que antes era um espaço seguro tornara-se um campo de batalha emocional. As pessoas ao redor estavam paralisadas, olhando, ouvindo tudo, a tensão se refletindo em seus rostos. Ricardo não podia mais se sustentar em suas próprias pernas. O que mais ele não sabia? E, acima de tudo, qual seria o futuro de Pedro entre a verdade e a mentira? Ricardo ficou paralisado, o olhar fixo no menino com cabelos cacheados. O coração palpitava, um misto de amor e desespero. Como poderia ter perdido tanto tempo? Mas, de repente, um grito quebrou o silêncio. Mãe! A criança se lançou nos braços de Ana, mas não era apenas um grito de amor. Havia algo mais. Algo perigoso. Fernando, o rival mencionado, emergiu do nada, como uma sombra saída do passado. O que você está fazendo aqui, Ana? Sua voz era tão afiada quanto uma lâmina. Os olhos de Ricardo se estreitaram. Cada músculo em seu corpo se tensionou. O que estava acontecendo? Não era apenas uma ameaça. Havia um subtexto, uma tensão que falava de segredos enterrados e promessas quebradas. Ana se levantou, sempre entre o filho e Fernando. Eu só quero a paz, Fernando. Deixe-nos em paz. A mistura de medo e determinação na sua voz ecoou entre as árvores. Ricardo queria gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Paz? Deveria saber que isso é impossível. Seu filho. Ele hesitou, observando Ricardo, como se tentasse decifrar suas intenções. Você o tem afastado dele. Sabe disso? Não sabe? O ar ficou carregado. Imagens do passado começando a se desenhar na mente de Ricardo. O que ele não sabia? O menino olhou entre os dois, confuso, sem compreender a gravidade da situação. Quem é esse homem, mãe? O filho. Seu filho. Ricardo quase se atirou a ele, a fim de protegê-lo, mas hesitou. Afinal, quem era ele? Um pai ausente que não fez nada para estar presente. Fernando deu um passo à frente. Sinto muito por você, milionário, mas seu tempo acabou. Ana nunca deveria ter tentado me enganar. E você, seus olhos fixaram-se em Ricardo. Despertou uma tempestade que não pode controlar. Ricardo estava prestes a retalhar, sua veia pulsando com raiva. Mas então, uma verdade devastadora cruzou sua mente como um raio. Ele se lembrava,
em flashes, de uma conversa com Ana, antes do tudo desmoronar. Os sussurros de segredos, de algo que ficou escondido sob a dor da separação. O que você quer dizer com engano? Ricardo perguntou, sua voz fina e furiosa. Fernando riu, uma risada baixa, uma barbárie. A verdade, meu caro, até hoje você foi apenas um espectador. E agora você vai pagar pelo que fez. Ele gesticulou, como se estivesse abrindo um grande livro de revelações. O menino não é só seu, Ricardo. Ele é meu também. E pior, você nunca soube. As palavras pairaram na atmosfera, pesadas como chumbo. Enquanto os rostos ao redor começaram a se transformar em expressões de choque, um barulho estrondoso interrompeu o momento tenso. Um carro em alta velocidade descontrolado entrou no parque, as pessoas gritando e correndo. O instinto de Ricardo imediatamente o levou a lançar-se à frente do menino. Ele se atirou, braços abertos, em um ato desesperado de proteção. Foi então que tudo aconteceu em um borrão. O impacto foi brutal. O carro bateu em uma árvore, mas a força do movimento jogou Ricardo e Pedro ao chão. O mundo girou. Vozes tornaram-se eco. Sangue escorreu, e o campo verde se tingiu de vermelho. Ana gritou, uma mistura de terror e desespero, enquanto corria até eles. Ricardo! Mas as últimas visões que Ricardo teve eram de Pedro. O garoto com os olhos grandes, olhando para ele, confuso e assustado. E naquele momento, enquanto a dor invade seu corpo, outra verdade lhe atingiu como um golpe. Pedro não é só seu, sussurrou Ana, com lágrimas nos olhos antes que tudo escurecesse. E então a escuridão tomou conta, levando consigo a compreensão do que realmente estava acontecendo. O que mais havia nesse segredo? O que mais Ana escondia? E o que isso significava para o futuro deles? O parque, antes tão brilhante e vibrante, agora era um cenário de caos. Enquanto a vida escorregava entre os dedos de Ricardo, o destino de todos estava prestes a ser transformado em uma nova e aterrorizante realidade. Ricardo sentiu o impacto do mundo à sua volta escorregar enquanto a escuridão se abatia sobre ele. O grito desesperado de Ana ecoava em sua mente, mas logo tudo se dissipou. O silêncio envolveu tudo ao redor, e ele sentiu uma onda de calor, antes que a realidade se tornasse turva. E então, uma luz ofuscante o puxou de volta à consciência. Ele estava deitado na grama, a cabeça latejando. O que aconteceu? Ele tentou abrir os olhos, mas a luz do sol do parque parecia um punhal. Vários rostos se formavam em linhas em sua visão embaçada. As vozes eram abafadas, distantes. Um certo zumbido de pânico preenchia o ar. Pedro, onde estava Pedro? Uma mão nervosa segurou seu braço. Era Ana. A preocupação em seu rosto havia se transformado em terror. Ricardo, está tudo bem? Você se machucou. Sua voz tremia, e ele notou os olhos dela cheios de dor. Mas à medida que seus sentidos se clareavam, Ricardo percebeu algo além da dor e do medo. Ele se virou levemente e olhou para onde Pedro estava. O filho estava gélido, sua expressão ainda confusa, mas ele estava bem, sentado, atordoado. Um outro par de mãos segurou o garoto, Fernando. O coração de Ricardo disparou.
Não era apenas um rival. Era a ponte entre eles. A situação ficou mais intensa, mais complicada. O que você está fazendo com ele? Sua voz saiu como um sussurro, mas carregava toda a ira que ele acumulou. Fernando ignorou a pergunta. Você realmente pensou que poderia ficar fora dessa, Ricardo? Que tudo estaria bem, como se nada tivesse acontecido? Ele olhou para Ana, um brilho malicioso nos olhos. Você tem certeza de que ele é seu? Ou vai mesmo acreditar nas mentiras que você mesmo construiu? As palavras cortaram Ricardo como lâminas. A afirmação de Fernando ecoou, mas quem poderia confiar nele? O ataque ao carro tinha sido uma tragédia, não uma oportunidade. Antes que ele pudesse perguntar, a multidão no parque começou a murmurar. Os fragmentos de conversa se entrelaçavam, provocando uma tensão palpável. Escutem, escutem. Uma voz forte se destacou no mar de vozes. Era um policial, aproximando-se da cena. Todos fiquem calmos. Precisamos de espaço aqui. Ele olhou para Fernando. Você está pertinho demais desse menino. Calem-se. Ele é meu filho também. Fernando exclamou, sua voz cheia de raiva e desespero. O comando do policial se misturou a novas reações da multidão, onde algumas pessoas começaram a gravar, outras a comentar, o clima de escândalo crescendo. Ricardo sentiu um nó na garganta. A quantidade de segredos sendo revelados estava prestes a explodir, e não eram só dele. O que você quer dizer com isso, Fernando? Ele gritou, a distância entre eles diminuindo, como se a gravidade o atraísse para aquele abismo de revelações. Com um sorriso arrogante, Fernando se inclinou, se aproximando, como um predador prestes a dar o bote. Você quer saber a verdade? Pedro nunca foi apenas seu. Ana me jurou que ele era meu também em muitos momentos. Você realmente não sabia? Aposto que foi por isso que você se distanciou. Porque no fundo você suspeitava. O caos alheio ao redor tornava-se um eco em seus ouvidos. Enquanto o policial tentava controlar a situação, os murmúrios da multidão se intensificavam. É verdade, então? Quem é o verdadeiro pai? Algumas vozes soavam como sussurros de escândalo. Ana estava em choque. A palidez de seu rosto a transformava em uma sombra. Os olhos de Pedro se encheram de lágrimas enquanto olhava para a mãe, depois para Fernando. Evidente o abalo que a declaração causou. Mãe, é verdade? O menino olhou para Ana, expectativa e dor transbordando. O que estava acontecendo? A tensão no ar aumentou e Ricardo sentiu o chão abrir-se sob seus pés. Como tudo podia ter desmoronado tão rapidamente? Se a verdade fosse essa, tudo o que ele conhecia estaria em jogo. E, neste dilema amargo, uma pergunta pairava no ar. Quem era Pedro, afinal? O que mais eles estavam escondendo? A vida de Ricardo, antes feita de números frios, transformava-se em um emaranhado de segredos e traições. Algo muito maior estava em jogo do que ele jamais imaginou. Ricardo se viu preso em um turbilhão de emoções. O que Fernando havia revelado era um golpe que cortou seu coração, mas o olhar confuso de Pedro fez tudo parecer ainda mais insuportável.
Mãe, é verdade? A doce voz do garoto reverberou no ar, e Ana, a expressão desencajada, olhou de volta para o filho. Justo nesse momento, o barulho da sirene da polícia se aproximava, aumentando a pressão no ar. As pessoas ao redor começaram a sussurrar, com rostos cheios de expectativa, como se prestassem atenção a um espetáculo de tragédia. Ricardo tentou processar a situação. O que estava acontecendo? Era tudo tão surreal. Fernando, com um sorriso irônico, parecia se divertir com o choque alheio. E se eu disser que Pedro não é só meu e seu, Ricardo? O que você faria se soubesse que ele é também de outra pessoa? A afirmação atravessou Ricardo como uma facada. Um medo gelado tomou conta dele. O que ele estava tentando insinuar? Do que você está falando? A voz de Ricardo saiu num sussurro trêmulo, enquanto a multidão se aglomerava, como se um manto de sombras se aproximasse. Você sabia que existia uma outra mulher? Uma que poderia ser a verdadeira mãe de Pedro? A risada de Fernando ecoou pelo parque, uma zombaria cruel. Antes que qualquer um pudesse intervir, ele ergueu a mão, como se fosse um maestro, controlando a orquestra de emoções. Eu não sou só um rival, Ricardo. Sou o que poderia ter sido se você não tivesse deixado Ana. A multidão estava atenta, o clima se transformando num fúria silencioso. E então, antes que Ricardo pudesse reagir, algo inesperado aconteceu. Uma figura conhecida surgiu na porta do parque, movendo-se rapidamente entre as pessoas, o olhar determinado e aflito. Era Clara, a irmã de Ana. Parem! O que está acontecendo aqui? Sua voz era firme, mas a expressão dela mostrava a preocupação e a urgência. Fique fora disso, Clara! Gritou Fernando. Mas a mulher não recuou. Ela andou até Ana, colocando uma mão no ombro dela e olhando profundamente em seus olhos. Você precisa falar. Agora! Ana hesitou, os lábios tremendo. As consequências da verdade estavam prestes a vir à tona, e a temperatura do ambiente parecia cair abruptamente. Clara, eu não posso, começou, a voz falhando. Você precisa, insistiu Clara, fazendo com que todas as atenções se voltassem para elas. A tensão era palpável, e Ricardo sentiu o pavor crescer dentro dele. O que mais ele não sabia? Com um suspiro profundo, Ana cedeu. Pedro, a verdade é que não é apenas um filho meu, ou de Fernando. Há mais. Pedro é, na verdade, também de outro homem. Um murmúrio percorreu a multidão, como um eco de choque. Ricardo ficou paralisado. Seu coração disparou. Suas mãos começaram a tremer. O quê? Ele sussurrou, quase sem conseguir acreditar numa realidade que parecia uma tortura mental. Ana olhou para o chão, os olhos cheios de lágrimas. O verdadeiro pai de Pedro é alguém que você conhece bem, Ricardo. É um segredo que eu carreguei e não sei como contar. É impossível, eu sei. Diante daquele bombástico revelação, a multidão estava em um frenesi. Murmúrios e exclamações preenchiam o ar. Ricardo sentiu as pernas bambas, seu mundo começando a desmoronar. Quem é? Ele perguntou, a voz quase falhando.
As palavras saíram como um eco do desespero que a vida lhe impôs. Ele queria saber, precisava saber. Ana hesitou, e quando finalmente abriu a boca, foi como uma bomba prestes a explodir. Pedro é filho do próprio Fernando. A revelação pairou no ar como uma sombra ameaçadora. O olhar de Fernando se transformou. Sua expressão antes confiante agora se esvaiu. O eco do silêncio se fez presente. Ricardo ficou em estado de choque, cada pensamento desmoronando. Ambos, Fernando e Ana, encaravam um ao outro em um impasse. Os olhos cheios de segredos, traições e um passado que parecia cobrar a cada batida do coração. O que tudo isso significava para Pedro e para o futuro deles? A cena estava pronta para um desfecho trágico, mas agora tudo havia mudado brutalmente. E enquanto o caos se estabelecia, Ricardo percebeu que a busca pela verdade tinha apenas começado. Ele olhou para Ana, depois para Fernando, o destino de todos pendendo na linha. O que viria a seguir? Ricardo se sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Pedro é filho de Fernando. A frase de Ana ecoou na sua mente, uma explosão de realidades que parecia impossível. Ele sabia que a briga não poderia acabar bem, mas o que a própria mãe tinha feito? O olhar de Fernando, agora um misto de satisfação e desafio, torturava Ricardo. A multidão ao redor estava em estado de choque. Murmúrios se espalhavam como fogo em palha seca. Isso é uma loucura. Uma voz feminina cortou a tensão, mas quem falava era irrelevante. Tudo o que o milionário conseguia pensar era em como tinha sido enganado por tanto tempo. Ele quis gritar, correu o olhar pela multidão que, agora, se transformava em tribunal. Cada rosto, uma expressão de horror horrorizado. Mas a raiva e a confusão o paralisavam. Ana, coitada, cujos olhos estavam cheios de lágrimas, parecia ter perdido a capacidade de falar. Fernando, em vez de se sentir ameaçado, estava se divertindo com a agitação, como se estivesse no auge de uma apresentação teatral. Estão vendo? Isso é o que acontece quando você abandona as pessoas que ama. Ricardo não suportava mais. Você, explosões! Você é um monstro. Como pôde fazer isso com ela? Com Pedro? O ódio fervia dentro dele e teve vontade de ir até Fernando, agarrá-lo pelo colarinho e decidir essa disputa de uma vez por todas. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, uma sirene alta soou, aumentando o caos. O policial que havia chegado antes começou a abrir caminho pela multidão. Ele levantou as mãos para tentar trazer a calma. Todos, por favor, deem espaço. Precisamos de uma linha de segurança aqui. Enquanto se movia, um alerta atravessou a multidão. Atração! Você não pode simplesmente ficar aqui. Você não é o verdadeiro pai. O grito de Clara, a irmã de Ana, ecoou. A mulher tinha sido silenciosa até aquele momento, mas de repente parecia energizada. Vocês dois precisam parar com isso. Não vão destruir a vida de Pedro. Fernando se virou para Clara e Ricardo soube que em questão de segundos
A confrontação poderia sair completamente do controle. E você, Clara, o que tem a dizer? Conhece bem a verdade, não é? As palavras de Fernando transmitiam um veneno que se espalhou pelo ar. Pare de jogar suas mentiras, Fernando. Você não sabe de nada, Clara rebateu. Ricardo a olhou, sentindo-se perdido. A vida parecia estar se desenrolando como uma história distorcida, onde cada revelação empurrava o círculo mais fundo no abismo. O que está acontecendo? Ricardo balbuciou, a voz tremendo. Entender. Queria puxar todos para a realidade. Nesse instante, sem que ninguém esperasse, a voz de Pedro irrompeu. Mamãe, quem é meu pai de verdade? É o Fernando ou o Ricardo? Assim, com um toque inocente, o garoto balançou as emoções como um furacão. E o que aconteceu em seguida foi ainda mais incrível. Um homem robusto, desconhecido, apareceu na beirada da multidão, sua expressão cheia de determinação. Sou eu! Eu sou o pai de Pedro! O homem gritou, e como uma onda de choque, ele entrou na cena. Todos os olhares se voltaram para ele. Ricardo, Fernando, Ana, Clara. Todos ficaram paralisados, a verdade se desenrolando em uma catástrofe de revelações. O que você está dizendo? Ricardo se virou. Sem saber se estava preparado para lidar com mais um segredo, sua mente disparou em confusão. Os gritos de Pedro estavam se perdendo em um mar de eco, os murmurinhos da multidão ampliando, enquanto a realidade mudava novamente. O que ele sabia agora? Como podia ter sido enganado novamente? A cada segundo, mais perguntas surgiam, e a verdade continuava a escapar das mãos. Pedro precisa conhecer todos os seus pais, disse o homem desconhecido. E seu olhar penetrante parecia trazer uma nova dimensão ao que estava acontecendo. Ricardo mal podia respirar. Seus pensamentos estavam apenas começando a decifrar aquele enigma. Ele olhou para Ana, depois para Fernando e por fim para esse homem. Quem era realmente e o que isso significava para Pedro? A confusão transformou seu coração em um turbilhão. A vida, os segredos, as manipulações, tudo explodia em seu rosto. Quem você é? Ricardo finalmente perguntou. A voz um sussurro engasgado. O suor escorria em sua testa, e a tensão era como um fio prestes a se romper. O que mais ele não sabia? Por trás dele, a sirene da polícia aumentava sua frequência, como se estivesse anunciando que tudo estava prestes a mudar. A história deles estava prestes a se reescrever de uma forma que nenhum deles poderia prever. Ricardo se sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Pedro é filho de Fernando. A frase de Ana ecoou na sua mente. Uma explosão de realidades que parecia impossível. Ele sabia que a briga não poderia acabar bem. Mas o que a própria mãe tinha feito? O olhar de Fernando, agora um misto de satisfação e desafio, torturava Ricardo. A multidão ao redor estava em estado de choque. Murmúrios se espalhavam como fogo em palha seca. Isso é uma loucura! Uma voz feminina cortou a tensão.
mas quem falava era irrelevante. Tudo o que o milionário conseguia pensar era em como tinha sido enganado por tanto tempo. Ele quis gritar. Correu, olhar pela multidão, que agora se transformava em tribunal, cada rosto uma expressão de horror horrorizado, mas a raiva e a confusão o paralisavam. Ana, coitada, cujos olhos estavam cheios de lágrimas, parecia ter perdido a capacidade de falar. Fernando, em vez de se sentir ameaçado, estava se divertindo com a agitação, como se estivesse no auge de uma apresentação teatral. Estão vendo? Isso é o que acontece quando você abandona as pessoas que ama. Ricardo não suportava mais. Você é um monstro. Como pôde fazer isso com ela? Com Pedro? O ódio fervia dentro dele. Ele queria ir até Fernando, agarrou-lo pelo colarinho e decidir essa disputa de uma vez por todas. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, uma sirene alta soou, aumentando o caos. O policial que havia chegado antes começou a abrir caminho pela multidão. Ele levantou as mãos para tentar trazer a calma. Todos, por favor, deem espaço. Precisamos de uma linha de segurança aqui. Enquanto se movia, um alerta atravessou a multidão. Atração, você não pode simplesmente ficar aqui. Você não é o verdadeiro pai. O grito de Clara, a irmã de Ana, ecoou. A mulher tinha sido silenciosa até aquele momento, mas de repente parecia energizada. Vocês dois precisam parar com isso. Não vão destruir a vida de Pedro. Fernando se virou para Clara, e Ricardo soube que, em questão de segundos, a confrontação poderia sair completamente do controle. E você, Clara, o que tem a dizer? Conhece bem a verdade, não é? As palavras de Fernando transmitiam um veneno que se espalhou pelo ar. Pare de jogar suas mentiras, Fernando. Você não sabe de nada. Clara rebateu. Ricardo a olhou, sentindo-se perdido. A vida parecia estar se desenrolando como uma história distorcida, onde cada revelação empurrava o círculo mais fundo no abismo. O que está acontecendo? Ricardo balbuciou, a voz tremendo. Queria entender. Queria puxar todos para a realidade. Nesse instante, sem que ninguém esperasse, a voz de Pedro irrompeu. Mamãe, quem é meu pai de verdade? É o Fernando ou o Ricardo? Assim, com um toque inocente, o garoto balançou as emoções como um furacão. E o que aconteceu em seguida foi ainda mais incrível. Um homem robusto, desconhecido, apareceu na beirada da multidão, sua expressão cheia de determinação. Sou eu. Eu sou o pai de Pedro. O homem gritou e, como uma onda de choque, ele entrou na cena. Todos os olhares se voltaram para ele. Ricardo, Fernando, Ana, Clara. Todos ficaram paralisados, a verdade se desenrolando em uma catástrofe de revelações. O que você está dizendo? Ricardo se virou. Sem saber se estava preparado para lidar com mais um segredo, sua mente disparou em confusão. Os gritos de Pedro estavam se perdendo em um mar de eco, os murmúrios da multidão ampliando, enquanto a realidade mudava novamente. O que ele sabia agora? Como podia ter sido enganado novamente? A cada segundo mais perguntas surgiam, e a verdade continuava a escapar das mãos. Pedro precisa conhecer todos os seus pais, disse o homem desconhecido.
e seu olhar penetrante parecia trazer uma nova dimensão ao que estava acontecendo. Ricardo mal podia respirar. Seus pensamentos estavam apenas começando a decifrar aquele enigma. Ele olhou para Ana, depois para Fernando e por fim para esse homem. Quem era realmente o que isso significava para Pedro? A confusão transformou seu coração em um turbilhão. A vida, os segredos, as manipulações, tudo explodia em seu rosto. Quem você é? Ricardo finalmente perguntou, a voz um sussurro engasgado. O suor escorria em sua testa, e a tensão era como um fio prestes a se romper. O que mais ele não sabia? Antes que o homem pudesse responder, um grito afligido cortou o ar. Cuidado! Era um aviso que ninguém viu chegar. Um carro, descontrolado, surgiu pela rua, acelerando diretamente para a multidão. As pessoas gritaram. Algumas tentaram correr, mas foi tarde demais. Ricardo sentiu uma onda de adrenalina enquanto se lançava para proteger Pedro. Mas a força do impacto foi brutal. O carro colidiu com a barra de proteção, desabando em uma explosão de metal e vidro. A cena se transformou num caos absoluto. O homem que havia se apresentado como pai de Pedro foi arremessado para longe e a multidão começou a se dispersar em pânico. O céu parecia ficar mais escuro, como se o mundo estivesse desabando. E enquanto tudo isso acontecia, um detalhe começou a emergir na mente de Ricardo, como uma faísca em meio ao desespero. Ele percebeu que o homem não era um estranho, mas alguém que ele conhecia. Era um amigo de infância, perdido há muito tempo. E com esse entendimento, a verdade se aprofundava ainda mais. O que mais ele não queria perceber? O coração dele batia forte, a vida inteira parecendo se desintegrar. A reviravolta era devastadora. Enquanto ele tentava se levantar, a pergunta surgia: quem realmente era Pedro? E agora, com toda a confusão à sua volta, quem ainda poderia confiar? Ricardo se sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Pedro é filho de Fernando. A frase de Ana ecoou em sua mente. Uma explosão de realidades que parecia impossível. Ele sabia que a briga não poderia acabar bem. Mas o que a própria mãe tinha feito? O olhar de Fernando, agora um misto de satisfação e desafio, torturava Ricardo. A multidão ao redor estava em estado de choque. Murmúrios se espalhavam como fogo em palha seca. Isso é uma loucura. Uma voz feminina cortou a tensão. Mas quem falava era irrelevante. Tudo o que o milionário conseguia pensar era em como tinha sido enganado por tanto tempo. Ele quis gritar. Correu o olhar pela multidão, que agora se transformava em tribunal. Cada rosto, uma expressão de horror, horrorizado. Mas a raiva e a confusão o paralisavam. Ana, coitada, cujos olhos estavam cheios de lágrimas, parecia ter perdido a capacidade de falar. Fernando, em vez de se sentir ameaçado, estava se divertindo com a agitação, como se estivesse no auge de uma apresentação teatral. Estão vendo? Isso é o que acontece quando você abandona as pessoas que ama. Ricardo não suportava mais. Você é um monstro. Como pôde fazer isso com ela? Com Pedro? O ódio fervia dentro dele.
Ele queria ir até Fernando, agarrá-lo pelo colarinho e decidir essa disputa de uma vez por todas. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, uma sirene alta soou, aumentando o caos. O policial que havia chegado antes começou a abrir caminho pela multidão. Ele levantou as mãos para tentar trazer a calma. Todos, por favor, deem espaço. Precisamos de uma linha de segurança aqui. Enquanto se movia, um alerta atravessou a multidão. Atração! Você não pode simplesmente ficar aqui. Você não é o verdadeiro pai. O grito de Clara, a irmã de Ana, ecoou. A mulher tinha sido silenciosa até aquele momento, mas de repente parecia energizada. Vocês dois precisam parar com isso. Não vão destruir a vida de Pedro. Fernando se virou para Clara, irritado. E você, Clara? O que tem a dizer? Conhece bem a verdade, não é? As palavras de Fernando transmitiam um veneno que se espalhou pelo ar. Pare de jogar suas mentiras, Fernando. Você não sabe de nada. Clara rebateu. Nesse instante, sem que ninguém esperasse, a voz de Pedro irrompeu. Mamãe, quem é meu pai de verdade? É o Fernando ou o Ricardo? O garoto, no meio de toda aquela confusão, parecia ser a única liberdade, a única inocência. Mas antes que a situação pudesse se acalmar, tudo virou de cabeça para baixo. Um homem robusto, desconhecido, surgiu na beira da multidão. Sua expressão cheia de determinação. Sou eu. Eu sou o pai de Pedro. O homem gritou, e como uma onda de choque, a revelação atingiu a todos. As reações foram instantâneas. Os olhares se voltaram para aquele homem. Ricardo, Fernando, Ana e Clara ficaram paralisados. O que você está dizendo? A pergunta foi lançada entre eles, como um grito no vazio, enquanto o mundo ao redor parecia desmoronar. O que você está fazendo aqui? Fernando retrucou, a raiva borbulhando em sua voz. Ele é meu filho. Todos sabem que eu e Ana, nós, disse o homem hesitando. A multidão murmurou, chocado. O rosto de Ana ficou pálido. Ana, por que não me contou? E nesse instante de revelação, a verdade começou a se desdobrar como um jogo de dominó. As peças caíam, tudo desmoronava. O que mais você escondeu, Ana? Ricardo perguntou, a dor transparecendo em cada palavra. A súbita virada da situação deixou todos atordoados. Ana se virou para Ricardo, o rosto agora uma máscara de desolação. Quando você partiu, tudo desmoronou. Eu não sabia o que fazer, por isso não contei. O que quer que eu diga agora não faz diferença, lamentou, a voz falhando. Mas o que o desconhecido queria? A pressão aumentava. Já chega! Deixe de ser covarde e me diga de uma vez quem realmente é Pedro. Ricardo gritou, a frustração tomando conta. Ricardo, essa não é apenas sua história, é a nossa. E o que eu fiz por medo. Eu não sabia em quem confiar. Ana balbuciou, lágrimas escorrendo. O novo pai, que até então era um completo estranho, se aproximou, mas não parecia estar lá para protegê-los. Ana, sabemos o que precisa ser feito. Você precisa escolher agora. A criança está no meio disso. Enquanto as sirenes aumentavam em intensidade, Ricardo sentiu que tudo desmoronava. O homem desconhecido não era apenas um pai, mas a representação da confusão total. Ele viu os rostos ao seu redor,
refletindo o mesmo pânico que sentia em seu peito. O que era real? O que era mentira? Essa é uma emergência. Se não decidirmos agora, Pedro pode ser levado de nós. A pressão subiu num grau insuportável. O que realmente havia se passado entre eles? E, então, no meio da gritaria, Pedro, com uma expressão angustiada, gritou: Não, não quero ser levado. Mãe, quem sou eu? A multidão estremeceu como um corpo vivo. O tempo parou. O peso da responsabilidade, a verdade, tudo pesava em suas costas. O que viria a seguir? O que mais poderia ser revelado? A pergunta habitava o ar, e a sensação de desespero era palpável. Uma espada de Damocles pendendo sobre todos eles. Ricardo sentiu que tudo ia desabar. Não! Quem sou eu? A voz de Pedro ecoou, enquanto o garoto olhava nos olhos de sua mãe, buscando respostas que pareciam escapar. Ana parecia perdida, e o ar estava pesado com segredos. O caos ao redor aumentava. Os murmúrios da multidão tornavam-se um mar de vozes. Era um turbilhão emocional, um misto de desespero e confusão que reverberava em cada canto do parque. De repente, um grito cortou o clima pesado. Cuidado! Era uma mulher na multidão, apontando para trás. Olhos se viraram em direção ao caminho, onde um carro branco, acelerando, surgiu na cena, totalmente descontrolado. O pânico tomou conta. As pessoas gritavam. Alguns tentavam correr, mas o veículo estava em alta velocidade, fora de controle. Ricardo não teve tempo para pensar. Ele se lançou na frente de Pedro, gritando: Corre! O coração dele batia forte. A adrenalina percorria suas veias. Tudo parecia estar em câmera lenta. Ele viu o carro se aproximando e, em um ato instintivo, pulou na direção da criança. Depois, tudo virou um borrão. O impacto foi brutal. O carro parou com um estrondo batendo em uma árvore próxima. Ricardo sentiu uma dor aguda enquanto se jogava sobre Pedro, seu corpo fazendo de escudo. Não, Pedro! Gritou Ana, a expressão de horror estampada em seu rosto. A multidão estava em pânico. Algumas pessoas já chamavam a emergência. Outras apenas olhavam, impotentes. Ricardo perdeu a consciência por um breve momento. Quando abriu os olhos novamente, a visão estava embaçada. Ele ouvia vozes, sussurros e o som da sirene ao longe. Tentou se mover, mas uma dor insuportável emanava de seu corpo. Ele estava deitado de lado. Pedro estava a poucos metros, cercado por pessoas que tentavam ajudá-lo. Ricardo viu o menino se levantando, confuso, lágrimas escorrendo por seu rosto. Pedro, você está bem? A voz de Ricardo saiu como um sussurro. Ele esforçou-se para se arrastar até o garoto. Ana, desesperada, se lançou em direção a eles, mas então Fernando, que estava parado observando, se aproximou. Com o rosto pálido, disse: Esse acidente pode mudar tudo. Você não pensou nas consequências? Ricardo olhou para ele, a fúria tomando conta de seu ser. Como você pode falar isso agora? O que quer dizer com mudar tudo? O homem só sorria, um sorriso frio que enviou um arrepio pela espinha de Ricardo.
Mas antes que pudesse responder, outro som interveio, um barulho agudo. Uma voz familiar se destacou. Parem, precisamos falar agora. Era Clara, a irmã de Ana, caminhando em meio aos outros, sua presença forte e assertiva. O que você tem a dizer, Clara? Agora não é hora para isso, Ana exclamou, a voz embargada pela angústia. Não, é sim, ela respirou fundo. Todos vocês estão perdendo o foco. O que aconteceu agora pode ser apenas a ponta do iceberg. Há muito mais em jogo. Ricardo sentiu um frio na barriga. O caos ao redor parecia ganhar forma a partir de palavras que eram cordas, em torno de um segredo ainda maior. Em meio a tudo isso, o homem desconhecido, que havia chamado a si mesmo de pai de Pedro, entrou novamente no foco. Eu sei quem sou, e sei o que todos vocês esconderam. Sua voz era calma, mas as palavras cortavam como vidro. A atmosfera ficou tensa, como se algo estivesse prestes a estourar. Quem é? Você? Gritou Ricardo, a raiva misturada com uma ansiedade crescente. Sou mais do que você imagina. O que realmente importa, Ricardo, é que Pedro não é apenas filho de Ana e Fernando. Ele é meu também, e por mais tempo do que você pode imaginar. As palavras dele eram um rugido, uma torrente de revelações. O mundo girou. A mentira foi exposta, um golpe que desestabilizou todo o ambiente. Ricardo ficou em choque. Todos na multidão olhavam uns para os outros, incrédulos, sem entender o impacto daquela nova descoberta. O segredo mais profundo, que havia sido mantido nas sombras, agora estava iluminado pela luz cruel da verdade. Eu sou Victor, e Pedro, ele é meu filho também, de um relacionamento que você nunca soube sobre. Silêncio tomou conta do ar. O corpo de Ricardo tremeu ao ouvir a revelação. O que isso significava? Ele olhou para Ana, que agora estava visivelmente devastada. As lágrimas escorriam por seu rosto. O que diabos está acontecendo? Ele mal conseguia encontrar palavras. O mundo dele estava se desintegrando. E a única certeza que tinha agora era a saudade de um tempo que ele acreditou ser simples. E Pedro, seu filho, no meio de tudo isso, havia uma rede de segredos, e a revelação de Victor havia destruído a confiança que restava. Pedro, a voz de Ana cortava o ambiente. O que vamos fazer agora? Mas Pedro, com os olhos enormes e confusos, apenas olhou entre os adultos, como se assim pudesse entender a tempestade que se formava. Um novo ciclo de dores e mentiras começava, e assim mais perguntas surgiam. Essa jornada estava apenas começando, e o impacto da verdade ressoava mais do que qualquer carro que poderia ter colidido. O que mais ele ainda não sabia? Ricardo, ainda atordoado, observou o homem desconhecido, agora revelado como Victor. O peso da verdade parecia esmagá-lo. A confusão girava como um turbilhão em sua mente. Ele nunca imaginou que a vida de Pedro estivesse entrelaçada com outro pai. O coração de Ricardo doía, e a amargura se misturava à dor de saber que havia perdido tanto tempo. Pedro, ele murmurou, olhando para o garoto que estava em choque. Os olhos de Pedro brilhavam com lágrimas, sem entender completamente o que estava acontecendo. Ana, claramente em desespero,
agarrou a mão de seu filho. Eu nunca quis que você soubesse assim. Eu fiz o que achei que era melhor. As palavras dela estavam repletas de angústia, e a multidão a observava, envolvida em um silêncio tenso e pesado. Fernando, no entanto, pressionou. E o que você trouxemos? Confusão? Essa é a verdade, Ana. O que você fará agora? Ele se aproximou, mas a polícia estava ali, finalmente começando a intervir na situação caótica. A vida de cada um deles era agora uma rede de mentiras expostas, e tudo parecia prestes a desmoronar. Ricardo respirou fundo, tentando se manter firme. O que vamos fazer? Sua voz estava cheia de desespero, e a multidão, agora inquieta, olhava com expectativa. Ele se virou para Ana, e a expressão dela era uma mistura de medo e arrependimento. Ana, você precisa decidir o que é melhor para Pedro. Eu não estou sozinha nessa. Clara, sua irmã, interrompeu novamente. Pedro precisa saber. Esta é a sua chance de ser honesta. É hora de encarar as verdades. Os olhos de Ana brilharam com lágrimas, refletindo a luta interna que travava. Mas, e se ele não puder lidar com isso? O que se eu o perder para sempre? O medo a paralisava, e Ricardo sentiu o aperto no peito ao ver a dor de Ana. Durante aqueles instantes, algo mudou. Pedro, cada vez mais consciente da situação, se virou para sua mãe. Eu não quero que você venha me deixar, mãe. A voz dele era doce, carregada de uma inocência que cortava o coração de todos que estavam ali. E nesse momento, Ricardo percebeu que, independentemente dos segredos, o que importava era a conexão entre mãe e filho. Victor, que já estava prestes a se pronunciar, viu o olhar de Pedro e hesitou. Olha, eu não quero causar mais dor, mas Pedro merece saber a verdade. Ele é seu filho, Ana, e meu. Não vamos deixar que nossos erros o afetem. As palavras dele eram sombreadas por um entendimento profundo, uma vontade de proteger, mesmo depois de toda a carne exposta. No auge do tumulto, a sirene da polícia soou mais perto, e os agentes começaram a fazer seu trabalho. Vamos, mas é hora de tirar o garoto da confusão. Um deles gritou, tentando acalmar os ânimos. O olhar de Pedro subiu ligeiramente, e naquele momento, Ricardo sentiu uma onda de esperança. Ele precisava fazer uma escolha agora. Não por ele, mas por Pedro. Sim, é hora da verdade. Ricardo finalmente decidiu, sentindo firmeza na voz. A verdade que nos libertará. A verdade que fará de Pedro uma criança mais forte. Ele olhou para Pedro, o garotinho que agora estava no centro daquele redemoinho de adultices. Você é amado, independentemente do que aconteça. Você é especial. Os olhares mudaram de fúria para compreensão. A multidão começou a se dispersar lentamente, absorvendo o que tinham acabado de presenciar. A calma estava começando a surgir, como se a própria verdade estivesse limpando os ares pesados em torno deles. A vida de Pedro tinha grandes desafios pela frente, mas agora ele tinha a chance de realmente entender quem eram seus pais. E mais importante,
Todos tinham uma nova oportunidade para reescrever suas histórias. Enquanto as pessoas se afastavam, Clara segurou a mão de Ana e, em um gesto de apoio, sussurrou: "Vamos enfrentar isso juntas." As duas se abraçaram, unidas pelo amor e pela dor. Fernando, assim como Victor, observou, não sabendo o que fazer. Mas uma nova compreensão pairava no ar. Havia um novo começo à frente, um caminho cheio de incertezas, mas também de esperança. Ricardo olhou para Pedro e sorriu. A jornada que vinha agora não seria fácil, mas não estavam mais sozinhos. E assim a vida prosseguiu. O parque estava, novamente, cheio de vida, mas com uma nova narrativa. A verdade tinha um jeito de clarificar até as situações mais complicadas, e a conexão era o verdadeiro elo que uniria todos. E agora, antes que você saia, preste atenção. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionantes e exclusivas. Esmague esse botão de like agora para alimentar o algoritmo. Assim podemos trazer mais histórias incríveis para você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final surpreendente. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal dessa forma. Estamos prontos para mais aventuras juntos.